Oi, gente, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre verbos. Vamos lá? Verbo é uma da classe de palavras mais importantes que existe aí na nossa língua portuguesa. E vamos começar conceituando o que é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômenos de natureza, tá? Esses GIFs aí são ações, ou seja, são verbos: bater, dançar, escovar e cantar. Contar, desculpa, tá bom? Fenômenos da natureza também são verbos, como trovejou muito esta noite, trovejou é o verbo, nevou bastante naquelas férias, né? Então, tudo isso também é verbo. Nessa tela aí, a gente está vendo que os verbos, quando eles não estão conjugados, eles pertencem a algumas conjugações. Então, a gente vai falar que o verbo está no infinitivo e termina com ar quando é a primeira conjugação, com er quando é a segunda conjugação e ir a terceira conjugação. Repare que eles estão no infinitivo, ou seja, ainda não foram conjugados, porque do dançar eu posso conjugar dançarei, dançaria, dançava, não posso? O que são desinências, como eu falei para vocês? São as terminações, tá? A gente fala que são as terminações assim para ficar mais fácil. Olha o que eu botei para vocês. As desinências são elementos que, junto com o radical, que é a raiz da palavra, promovem as conjugações. Elas podem ser desinências modo-temporais, quando indicam os modos e os tempos. Então, as desinências elas vão mudar de acordo com o tempo verbal também. Por exemplo, no presente, ela come. No passado, ela comia, tá? Então, repare que até o M, C-O-M, é o radical da palavra. Permanece igual em todas as conjugações, tá? Agora, o que vai mudar é a desinência. E aí, por conta dessa desinência, a gente sabe em qual modo e tempo verbal essa palavra está. Então, aí no quadro, nós temos algumas desinências de acordo com os tempos verbais. No presente fica ela come. No pretérito imperfeito, pretérito é passado, tá? Guardem sempre isso. Pretérito é passado. Pretérito imperfeito é aquele passado que foi interrompido, tá? Não acabou. Ela comia. Pretérito perfeito é aquele que já terminou. Ela comeu. Ainda falando sobre a desinência, além de indicar modo e tempo verbal, ela indica que pessoa que eu tô falando, né? Então, por exemplo, tu comes é a segunda pessoa do singular. Ele come é a terceira pessoa do singular. E nós comemos é a primeira pessoa do plural. Por conta da desinência aí, que é essa terminação que está grifada, eu sei qual é o tempo, modo e pessoa que a gente está se referindo, tá bom? Nós temos 3 modos verbais, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, são 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. E aí, dentro desses 3 modos verbais, nós temos tempos verbais, tá? Então, no indicativo, nós temos o quê? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, lembrando, pretérito é passado. Então, presente é algo atual. Pretérito perfeito é aquele passado que já terminou, ele está perfeito, já terminou. Pretérito imperfeito é aquele que ainda pode continuar, foi interrompido, tá? Pretérito mais que perfeito. Esse daí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aquele pretérito é aquele passado que já começou, já terminou, outro já começou e outro já terminou também, tá bom? São duas ações que já começaram e já terminaram. A gente não utiliza muito no nosso dia a dia, mas a gente vê muito em Bíblias e textos antigos, que é aquele que termina com ra, tem a desinência ra. Eu amara, eu partira, eu vendera. Lembram dessa terminação? Com certeza vocês já devem ter visto aí em algum lugar. Não é muito usual hoje em dia, né? Mas a gente vê em textos mais clássicos e na Bíblia. Textos bíblicos também tem bastante, tá bom? É um passado que começou, uma ação que começou e terminou, aí outra ação começou em seguida e já terminou também, tá?
Esse é o mais complicadinho. Vamos lá, futuro do presente. É o futuro em relação ao meu presente, é o que eu penso em relação a hoje, tá? E o futuro do pretérito é o meu futuro em relação ao passado, o que eu pensava. A gente vai ver mais pra frente como a gente conjuga isso, tá bom? Aí nós temos os tempos verbais no indicativo. Um exemplo, tá? Passado, Pedro estava em casa no domingo. Presente, Pedro está na escola de manhã. E futuro, Pedro estará em casa à tarde, tá bom? Agora, outro modo verbal que é o subjuntivo. É aquele modo que expressa uma dúvida, tá? Uma incerteza. Então, nós temos só 3 tempos verbais no subjuntivo, que são o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? E a gente sempre vai conjugar os verbos com algumas partículas. O presente a gente vai conjugar com que, o imperfeito com se e o futuro com o quando, tá bom? Então a gente vai falar que eu dance, que tu dances. Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu dançasse, se eu cantasse. Tem uma música da Maiara e Maraísa que utiliza muito isso. Que eles falam assim: se eu soubesse, tinha feito antes. Não é? No fundo, sempre fomos bons amantes. Então, olha só, se eu soubesse. Então, repare que sempre tem o se no pretérito imperfeito do subjuntivo e essa terminação com 2 S's. Soubesse, cantasse, vivesse, tá bom? E o futuro com quando? Quando eu dançar, quando eu cantar, quando eu vender, né? A gente sempre fala, quando eu vender a minha casa, viverei numa fazenda. E o último modo verbal agora, que é o imperativo. O imperativo, ele é o mais fácil de todos, porque só temos 2, imperativo afirmativo e negativo, tá bom? A única coisa que nós vamos ter aí no imperativo, que é o modo que expressa uma ordem, um convite, né? É que a gente não pode dar ordem a nós mesmos, né? Então, ele não tem primeira pessoa. Você vai riscar o eu, a gente começa a conjugar pelo tu, tá bom? Então, olha só, o modo imperativo afirmativo expressa uma ordem de forma positiva. Vai fazer o dever de casa. E o imperativo negativo expressa uma ordem de forma negativa. Não jogue lixo no chão, por favor. Tá? Particularidade assim também do imperativo é que a gente vai, na hora de conjugar os verbos, a gente vai conjugá-los ao contrário, tá? A gente vai falar primeiro o verbo para depois falar essa pessoa. Por exemplo, cante tu. O negativo é não cante tu. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!